Jesus manso e humilde de coração, Fazei de o nosso coração semelhante ao vosso. Podemos sentar. Boa tarde. Ixi, boa tarde. Melhorou. Eu vou dizer para vocês paz e alegria. Vocês vão dizer a minha alegria está em Deus. Pode ser? Paz e alegria. Fala para o teu irmão que está do teu lado também. Paz e alegria. A minha alegria está em Deus. Que bom que a nossa alegria está em Deus. Sempre tem que estar em Deus, né? E eu peço que nós não sejamos apenas espectadores desse momento de pregação, de oração, mas de fato a gente abra o coração, se abandone. Esse é o segredo. Um segredo para a gente avançar, para a gente permanecer na comunhão com Deus. É não ficar só observando, né? Como aqueles discípulos multidão que fica ali observando o movimento, mas que não se entrega. Então é o apelo que o Senhor nos faz. E nós vamos partilhar um tema. Foi inspirado muitas coisas para esse congresso. Quando nós nos reunimos, né? Alguns representantes das comunidades para poder pedir a inspiração para o tema. E aí Deus foi falando muita coisa. E Deus fez esse apelo, pediu para que fosse direcionado às vocações nas novas comunidades. O encontro, o congresso desse ano, ele, se você for observar, ele está sendo direcionado para mexer com as nossas vocações mesmo, para despertar, para cuidar das nossas vocações. E Deus, ele inspirou muita coisa para que esse congresso pudesse de fato reanimar a vocação de cada um de nós. E esse tema é Não Tenhas Medo, Sou Eu. E nós vamos falar das nossas vocações a partir desse tema. Não tenha medo, sou eu. Isso nos lembra uma passagem bíblica, não lembra? Lembra sim ou não? Lembram? Nós vamos já meditar essa passagem. Não tenhas medo, sou eu. É Jesus que diz. Mas eu passei por uma lembrança engraçada quando eu peguei esse tema para meditar, porque eu me lembrei que há 23 anos atrás, eu tenho 42 anos de idade, e há 23 anos atrás, eu tinha 19 anos, eu fui fazer a minha primeira pregação, com 19 anos, foi num grupo de oração bem distante da minha casa. Eu moro na Zona Leste, e era na Santa Etelvina, um grupo de oração, numa igrejinha bem pequena. Hoje já tem uma igreja grande construída, mas era uma igrejinha pequena, acho que até era de madeira. E nesse dia eu cheguei, o grupo de oração tinha 5 pessoas. Era o coordenador, um animador que fazia tudo, assobiava, chupava cana ao mesmo tempo, né? E 3 pessoas participando. 3 senhoras, 3 mulheres sentadas. E eu fui para fazer a minha primeira pregação. Imagina, com 19 anos, um menino que cresceu cheio de complexo, tímido. E aí eu fui, preparei a pregação. Eram 3 páginas, né, escritos, frente e verso. Era mais ou menos nessa época, era em dezembro, perto do Natal. E o tema era o nascimento de Jesus. O tema da pregação era justamente esse, o nascimento de Jesus. Escrevi, orei, pesquisei muita coisa. E aí fiz várias anotações. Eram umas 3 folhas de papel ofício, frente e verso. E aí quando chegou lá eu não consegui falar 5 minutos, travei. E ainda por cima fiz xixi nas calças, de tão nervoso que eu estava. A distância que eu tinha tomado, né, era grande, não tinha banheiro na igreja. Já cheguei com essa vontade, aquele nervosismo. E aí eu tive que bolar uma estratégia, eu lembro na hora, né. Tinha um sacrário assim perto, com menos de 5 minutos de pregação. Passei por esse vexame, fiquei escondido atrás do ambão. E aí pedi para todo mundo, vamos olhar para o sacrário. Tinha um sacrário na igreja, botei todo mundo diante do sacrário, vamos rezar. E rezamos e acabou a pregação. Mas eu estou partilhando isso porque me lembrei, né? Eu fui chamado aqui para motivar vocês com esse tema. Não tenha medo, né? Não tenha medo. Porque o medo tomava conta de mim o tempo todo. Depois desse vexame, nem se fala, aí que eu tive medo mesmo, né? Mas só que eu aprendi, você já deve ter escutado isso, que na obra de Deus a gente vai com medo mesmo. A gente precisa ir com medo mesmo. Eu partilhava esses dias num grupo que nós temos, das missões nos presídios, que tem alguns pregadores das comunidades e da renovação carismática, num projeto chamado Projeto Vida Nova.
E aí eu partilhava lá nesse grupo que o primeiro Pentecostes, ele aconteceu com os discípulos com medo, trancados, fechados, perseguidos, com medo da perseguição e morrendo de medo ali naquela sala fechada. O primeiro Pentecostes aconteceu assim, não foi? Aconteceu assim, e o Espírito Santo veio sobre eles, eles estavam com medo mesmo. Mas o Espírito Santo agiu e eles permitiram essa ação do Espírito Santo, e aí destravou o medo, e agora o Espírito Santo conduziu. E é assim que tem que acontecer conosco também. Primeiro Pentecostes pode ser que aconteça com a comunidade meio travada, fechada, com medo ali ainda de avançar, com muitos obstáculos, perseguições. Pode ser que aconteça assim, mas tem que avançar. O Espírito Santo, ele vai agir, o Espírito Santo, ele pode agir em nós e através de nós, e nos faz avançar com o medo mesmo. Depois aquele medo vai sendo transformado, a gente vai criando coragem, criando ânimo, e assim as coisas acontecem na nossa vida, na nossa caminhada e nas nossas comunidades. Então a gente vai com medo mesmo. E aí depois os outros Pentecostes, porque o Atos dos Apóstolos ele vai relatar outros Pentecostes. E os outros Pentecostes já aconteceram com os discípulos na missão, já encorajados, e aí precisavam renovar esse Pentecostes, porque o Pentecostes ele precisa ser atualizado, ele precisa ser também algo perene, assim como é o sacrifício da Santa Missa, a gente atualiza o Calvário, vive aquela experiência, o Pentecostes também tem que ser assim. E no Atos dos Apóstolos depois aconteceram muitos outros Pentecostes já na missão, ou seja, cada missão que o Senhor nos confia é um novo Pentecostes na nossa vida. Cada missão, por mais desafiadora que seja, aliás, eu até acho que quanto mais desafiadora, melhor. Parece que mais o Espírito Santo impulsiona, move, mais a gente fica cheio do Espírito, mais vem o ardor. Cada missão, então a gente não pode fugir da missão, a gente não pode abandonar a missão, a gente não pode fugir daquilo que Deus confia para nós, porque aquilo que Deus confia é o Pentecostes se renovando. Então nós precisamos de fato compreender isso. Então diz para o teu irmão que está do teu lado: meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo. Eu escutei bem fraquinho aí. Diga bem no pé do ouvido dele. Bem no pé do ouvido dele assim, ó. Não tenha medo. Não temos que ter medo. E aí nós falamos agora, essa canção me fez lembrar uma dinâmica. Essa canção pedindo a intercessão de Nossa Senhora me fez lembrar uma dinâmica que eu queria fazer com vocês aqui. Bem breve. Eu precisava, para fazer essa dinâmica, alguns já conhecem, já contemplaram essa cena, mas agora a gente vai reviver essa cena aqui entre nós. Eu queria aqui comigo um homem e uma mulher, bem rapidinho, um homem e uma mulher, para a gente fazer essa pequena dinâmica aqui. E todos vão participar, todo mundo vai participar, mas eu quero um homem e uma mulher aqui. Vamos lá, desperta, vamos. Um homem e uma mulher aqui, rapidinho. Um homem e uma mulher. Vamos? Já chegou um homem aqui. Já pronto, já está pronto. Já está certo. Então vamos lá. Sandy Júnior Tadashi. Aí eu lembrei do teu nome. A Sandy e o Tadashi. Teu nome já não vai mais ser Tadashi, tá bom? Tu vai ser o Anjo Gabriel, beleza? Japonês ainda, o Anjo Gabriel japonês. E você já não vai mais ser a Sandy, você vai ser Maria. Oh, responsabilidade, hein? Muito bem. Lucas capítulo 1, nós lembramos do anúncio do Anjo Gabriel a Maria, lembram? Claro, né? E vamos recordar isso esse mês. E aí no final, já no finalzinho aqui, lá no versículo 37, o anjo disse: para Deus, com efeito, nada é impossível. E aí Maria disse: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Você já deve ter escutado alguém meditar essa cena do Evangelho, contemplando o que aconteceu nesse dia, numa visão espiritual, né? Numa visão espiritual, o anjo Gabriel estava anunciando para Maria, mas o céu estava naquela expectativa, esperando, olhando aquela situação, aquela cena, todos os anjos no céu. E quando Maria deu a resposta dela, foi uma festa no céu, foi uma alegria muito grande. Os anjos, os querubins, né? Tem aqui os anjos da música também. Todos eles fizeram aquela grande festa. Quando o anjo a deixou, eles foi na velocidade da luz
para o céu, e aí todos os outros anjos comemoraram. Nós vamos fazer essa cena aqui, tá bom? Anjo Gabriel, Maria vai dar a resposta. Todos vocês são os anjos no céu, beleza? Os anjos, eu tenho certeza que não tem cara de velório nem de sono. Tem cara de cemitério não. Todo mundo feliz, ainda mais com uma cena dessa, né? Com uma resposta dessa, então o céu vai explodir de alegria aqui. Tá certo? Vamos imitar os anjos aqui, vamos tentar fazer um ensaio aqui. Vamos ficar em pé, vamos lá. Isso, em pé. Vamos lá, prepara aí, bate as asas. Eu sei que todo mundo passou limão embaixo do braço hoje. Bate as asas aí que é para poder já aquecer. Vamos aquecer, né? Anjo Gabriel também, isso. Anjo Gabriel, isso, todo mundo. Já fica em pé aí, porque a gente não vai poder ensaiar muito não. Tem que aproveitar bem o tempo. Preparados? O anjo vai dizer o quê? Pois para Deus nada é impossível. Pois para Deus nada é impossível. Isso. Maria vai dizer o quê? Pronto, já sabe, já não precisa nem ensaiar. Já está aqui na ponta da língua. Vamos lá? Preparados? E o anjo disse... Pois para Deus nada é impossível. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o anjo a deixou. Vai anjo, vai anjo, vai anjo. Volta. Foi só um ensaio. Corta. Corta aí a transmissão. Não dá para cortar, né? Agora é para valer, gente. Vamos lá. Misericórdia. Dá uma chacoalhada aí no irmão aí. Ei, você é anjo agora. Você vai se alegrar. Isso, pronto. Agora é para valer, por favor. Não vai ter mais ensaio não. Já? E o anjo disse: Pois para Deus nada é impossível. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o anjo a deixou. Ainda não foi legal assim não, mas eu tenho certeza que não foi assim, foi melhor. Beleza, mano, obrigado. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Valeu. Mas é só para dizer, gente, que o anjo disse também para Maria: não tenha medo. O anjo também disse, e ela de fato foi encorajada. E todas as vezes que nós estamos diante de uma pregação, numa celebração, num encontro, no retiro, todas as vezes nós temos esse Deus que está nessa expectativa, o céu que fica nessa expectativa, esperando uma resposta de nós. Porque nós não estamos aqui só para ouvir uma pregação, só para fazer número. Nós estamos aqui para dar uma resposta para Deus. A cada momento de oração, cada pregação que é feita, cada inspiração de Deus, é uma resposta que nós temos que dar, e o céu fica nessa expectativa. Algo precisa acontecer. Algo de espetacular precisa acontecer a cada pregação que nós ouvimos, a cada encontro que nós participamos. Nós não podemos sair as mesmas pessoas, amedrontadas, acovardadas. Algo tem que acontecer, como aconteceu a partir dessa resposta de Nossa Senhora. Algo espetacular que mudou a história aconteceu. E você com certeza tem os seus santos baluartes, conhece, tem devoção a tantos santos. E você conhece muitos santos que a partir de uma experiência, um encontro, uma palavra, uma visão, um sonho, a partir disso mudou a história deles, mudou a vida deles, e através deles mudou a vida de muita gente. Então isso aqui não é um acontecimento banal, não é algo facultativo, mais uma coisa que vai acontecer nas nossas vidas. Toda oração, todo momento com Deus é um grande acontecimento. Tem que ser assim sempre, porque senão a gente esfria, a gente se acomoda, senão a gente vai ficando ali para trás, sendo que nós precisamos avançar. Então não pode ser mais um acontecimento banal. E isso é o medo que muitas vezes nos paralisa. E tem o medo, aquele medo mesmo, né? Que a pessoa fica nervosa, trava e tudo mais. Mas tem um medo moderado. É esse que eu tenho mais medo. É o medo moderado. É aquele medo que ele é aquela prudência humana. Aquela coisa, não, vamos muito não, vamos devagar. Aquela prudência humana, esse é o pior medo. Porque ele nos faz ser omissos. Nos faz ser omissos. Quantas comunidades avançaram? Quantas comunidades avançaram porque pessoas de fato não tiveram esse medo moderado. Não tiveram.
Eu tenho certeza que muitos aqui já perderam medo de falar, não vai fazer xixi nas calças, né? Quando pegar o microfone, perderam medo de ir em alguma missão ou outra, mas nós somos muito contaminados por esse medozinho moderado, essa prudência humana que nos impede de ir mais, de avançar, e que vai fazendo a gente nos tornar comunidades medíocres, comunidades na média, pessoas vocacionadas na média, que não avançam mais, que ficam meio que estagnados, até vai um pouquinho, mas vai devagar demais, porque aquele medo moderado, ele atrapalha muito. E aqui, se Maria tivesse esse medo moderado, o anjo já disse, não tenhas medo, e se ela tivesse esse medo moderado, olha só a resposta dessa menina de mais ou menos 13 anos, diante de um desafio, você sabe que ela ia morrer ali, ela estava correndo risco. Se ela fosse solteira, morando com os pais, ainda não tivesse prometida, a pena de morte era por enforcamento. Agora, se ela tivesse prometida, como era o caso de Maria, era por apedrejamento, a pena de morte. Só que não era assim, chegar lá e apedreja e pronto. Não, ele fazia todo um cortejo na cidade, no vilarejo onde a mulher morava, todas as ruas, aquele cortejo todo mundo via e todo mundo já ia espraguejando contra aquela mulher. E aí depois que fazia todo o cortejo em todas as ruas da cidade, colocavam a mulher, a menina na frente dos pais, porque diziam que a vergonha também era dos pais. E ali na frente dos pais ela era apedrejada. Maria correu esse risco. De fato ela precisava de muita coragem, tinha uma força muito grande. Nós vamos falar dessa força, uma força sobrenatural para dar para ela essa coragem, para arriscar-se desse jeito, a vergonha, a humilhação, e arriscar-se desse jeito. Ela não podia ter esse medo, e nem esse medo moderado, não podia. E por causa disso, porque ela não teve esse medo, aconteceu o que aconteceu. Nós estamos aqui hoje por causa disso, você está aqui hoje por causa disso. Você está aqui por causa, não, na verdade não é nem um sim de Maria, né? Maria não disse sim. Você não vai ver em nenhum evangelho Maria dizendo sim. Ela disse fiat, né? Fiat, que quer dizer faça-se. É interessante isso, porque nós precisamos também, como Maria, dizer o fiat. Não é para dizer sim. Tem até uma canção, acho que é do Padre Zezinho, né? É fácil dizer sim e é fácil dizer não. Não é fácil? É fácil dizer sim. Por que nós precisamos dizer faça-se, fiat, e não sim? Porque dizer sim é quando eu sou capaz de fazer aquilo. Alguém me chamou para fazer uma leitura lá na igreja. Eu sei ler, então eu vou lá e leio. Eu digo sim, porque eu sou capaz de ler. Então eu vou lá, faço a leitura. Mas se por acaso eu gaguejar, fizer alguma coisa errada, disser palavras do Senhor ao invés de palavra do Senhor, aí vem alguém e me corrige, aí eu já fico de beicinho, chateado. Aí da próxima vez eu já digo não, porque eu fiquei chateado. É fácil dizer sim e é fácil dizer não. Por isso que não é o sim, é o faça-se. Maria disse faça-se, por quê? O faça-se é quando eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu não sou capaz de assumir aquilo, eu não sou capaz. Mas aí o que eu digo? Senhor, faz. Faz. O Senhor é capaz, o Senhor pode agir, o Senhor pode me tornar capaz, então faz. É diferente, não é? É diferente. Maria disse isso nos remete inclusive ao faça-se lá do início de tudo, lá no Gênesis, quando o Espírito Santo estava ali, pairando sobre as águas, tudo um caos, e Deus proferia o seu faça-se, e tudo era criado. Aquele caos era transformado, aquilo que não era possível se tornou possível. Por isso que eu preciso, como Maria, me encorajar, ser encorajado, na verdade, por esse mesmo Espírito, para dizer também, faça-se, Senhor, faça-se a tua vontade. É a tua vontade na minha vida. Muitas vezes nós não vamos nos sentir capazes de algo. Talvez Maria tinha medo, teve medo. Por isso o anjo disse, não tenha medo, né? Provavelmente ela se amedrontou, mas ela foi encorajada. E nós vamos descobrir por que ela foi encorajada. Por que Maria foi encorajada. Mas antes, o texto que nós vamos meditar é Mateus capítulo 14.
versículos de 22 ao 33. Diz assim, ó: logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estágios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra da salvação. Aqui nós estamos diante de uma cena, depois da multiplicação dos pães, quando queriam aclamar Jesus como rei, e os discípulos já todo alvoroçado ali também, naquela empolgação, opa, o rei e tudo mais, e Jesus forçou os discípulos a sair logo dali, para não deixar dominar pela vaidade. E Jesus faz eles entrar na barca, e existe essa travessia. Jesus vai orar a sós, e eles vão ter que passar por essa travessia. Essa travessia não é fácil, é um desafio muito grande. Aqui diz que era altas horas da noite, né? As últimas horas da noite, de 3 às 6 horas da manhã, era um horário de muita escuridão. E o judeu, ele tinha uma preocupação muito grande, porque dizia que ali à noite, embaixo do mar, tinha monstros, né? O mal reinava na noite, as trevas reinavam na noite. Então havia esse medo. E esse texto do Evangelho, ele vai lembrar as comunidades que estão diante de momentos difíceis, momentos de perseguição, momentos em que a barca de fato está sendo agitada. Aqui já era perseguição, quando o Evangelho foi escrito, já era perseguição de dentro do judaísmo e de fora, a perseguição também do Império Romano. Então a barca de fato estava muito agitada, e Jesus vem com a sua autoridade, caminhando sobre o mar, que tem autoridade para caminhar sobre o mal, para vencer o mal. Mas os discípulos não o reconheceram. E a gente conhece essa cena aqui do Evangelho muito bem. Os discípulos não reconheceram Jesus, tiveram medo, achavam que era um fantasma. Mas interessante que eles estavam há pouco tempo com Jesus, viram Jesus realizar sinais, um milagre, a multiplicação dos pães, e de repente já não estavam mais reconhecendo Jesus, já não estavam mais conseguindo enxergar que era Jesus. Por causa de quê? Do medo. Há pouco tempo estavam com Jesus, viram ele multiplicar pães, fazendo de uma coisa, de um recurso tão pequeno, né? 5 pães e 2 peixes, multiplicando para mais de 5.000 pessoas. E agora já não estavam reconhecendo, porque estavam diante de uma situação de medo. Interessante que o medo faz a gente esquecer até quem é Jesus. O medo, ele nos faz esquecer do nosso chamado. O medo, ele faz a gente esquecer muitas coisas. Por isso que a palavra de Deus, ela vem sempre nos lembrar, né? Em Salmos, muitos Salmos vão dizer: lembrai sempre da aliança, lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Recordem sempre, quando os profetas vinham, o povo estava afastado, se rebelava contra Deus,
E aí os profetas vinham sempre recordando: eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, que te tirou do Egito. Daí lembrava, fazia toda a lembrança das maravilhas de Deus. Aí passava um tempo, o povo se afastava de novo, começava a adorar outros deuses. E aí vinha outro profeta de novo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e aí eu que te tirei do Egito. E lembrava todas as maravilhas de Deus. Depois o povo se afastava de novo, se amedrontava de novo. Mais uma vez o profeta vinha e tinha toda vez que lembrar, porque o medo faz a gente perder a memória. A gente tem a memória fraca. Olha só Pedro, gente, Pedro era um pescador experiente. Pedro esqueceu até que sabia nadar. Você vai ver lá no último capítulo de João, né? Você vai ver que João, olha, é o mestre que está lá. Ele pegou, pulou na água, foi nadando. Ele sabia nadar, era pescador experiente, mas esqueceu o básico. Esqueceu até que sabia nadar por causa do medo. O medo faz a gente esquecer muitas coisas. O medo faz a gente esquecer as promessas de Deus, as maravilhas, os planos, as inspirações que Deus já fez. Aí a gente vê aquela inspiração, nos move, nos impulsiona. Aí de repente, diante de um obstáculo, diante de uma dificuldade, a gente já trava. A gente fica com medo de enfrentar os desafios, porque a gente precisa entender que a nossa caminhada, a nossa vocação, ela não pode ser romantizada. É fé, não é romantismo. Diga para o seu irmão: ó, a sua vocação não é romantismo, é fé. Fala para ele: a tua vocação não é romantismo, é fé. E às vezes a gente romantiza demais. Aí vê aquela coisa bonita, né, vocação. Aí a gente vai ler a biografia dos santos. Nossa, que coisa bonita, a gente se impressiona. Santo tal que deixou isso, deixou aquilo e tudo. Ou então quando a gente vê Padre Tiago, né? Padre Tiago estava aqui. Ano passado ele estava no congresso como seminarista ainda, né? Agora esse ano já como padre. Aí muitos vão olhar: poxa, o padre, que legal e tudo. Alguns jovens vão ficar, mas não é romantismo, é fé. E essa fé vai exigir enfrentar os medos, passar pelos desafios, passar pelas perseguições. A gente vai ter que fazer travessias o tempo todo. Numa vocação, no chamado, nós sempre vamos fazer travessias, porque a gente chega de um jeito na comunidade, às vezes travado em algumas áreas, talvez potencializados em algumas, mas algumas que ainda precisam desenvolver, e a gente precisa atravessar. Precisamos fazer travessias, porque senão a gente vai ficar anos, 10 anos, 20 anos, e aí fica aquela mesma pessoa, aquela mesma vocação, não foi modelada, não foi formada. Temos que fazer travessias sempre. Tem muitas limitações em nós que podem ser alargadas, mas só que eu tenho que ter a coragem de fazer a travessia. Eu tenho que entrar no barco e eu tenho que ir. Eu não posso ficar fora do barco, eu não posso pular fora do barco, e eu não posso ter medo das travessias. Vai ter as travessias. Meu irmão, talvez tenha pessoas aqui que já estejam há muito tempo ali num caminho vocacional, às vezes até está naquela etapa ali há anos e anos. Não tenha medo, você vai ter que fazer travessias. E essas travessias, elas são desafiadoras. Tem ventos fortes, tem ventos contrários, tem ondas muito altas. Tem que ter coragem, tem que pedir do Espírito Santo essa força, essa coragem, porque vai ter que fazer travessias. Mesmo quem já é consagrado sabe disso. Vai ter que ficar sempre fazendo travessias.
com tão pouco, eram 5 pães. Hoje a Mariana, né? A Mariana falava das estruturas, né? Não, com tão pouco, 5 pães e 2 peixes. Jesus ainda deu graças ainda, né? Só um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe para tanta gente, ainda deu graças, né? Que às vezes quando a gente tem pouco, nossa comunidade não tem tanta estrutura e tal, a gente já começa a reclamar, não vou fazer isso porque não tem tanta estrutura, não vou fazer isso porque... Aí começa a se travar, é aquele medo moderado, né? É um medo moderado. Jesus com tão pouco, 5 pães e 2 peixes. Olha aí o milagre. E aí a gente precisa pensar, o carisma já nos resgatou, já fez muita coisa em nós, muita coisa. Mas às vezes a gente esquece, nós não podemos esquecer, não podemos. E isso acontece principalmente por causa das perseguições. Meu irmão, eu até pedi para tirar o crucifixo ali, porque eu quero dizer para você uma coisa, e eu quero que você grave, não esqueça isso. Vai cair não, né? Não esqueça isso que eu vou falar para você. Nunca esqueça, nunca mais. A tua igreja, a nossa igreja católica, o cristianismo, a nossa igreja, ela nasceu perseguida. A nossa igreja, ela nasceu perseguida, rejeitada, desprezada. Ela não só nasceu assim, ela cresceu assim, ela desenvolveu assim. Não esqueça isso nunca, nunca, nunca. Leve para sua oração, leve para sua vida, grava no coração. A sua igreja, a nossa igreja, ela nasceu perseguida, rejeitada, abandonada. Foi assim que ela nasceu. E foi assim que ela cresceu. Foi assim que ela desenvolveu. Foi assim, no meio de perseguição. 3 séculos, quase 4 séculos ali, né? De perseguição, muita perseguição. De dentro, de fora. Eu estava estudando uma vez, lendo um livro da história do cristianismo. E eu fiquei impressionado quando o autor relatava todos os papas, a lista de todos os papas. Meus irmãos, pasmem. Até o ano 312, que foi quando Constantino acolheu o cristianismo, até o ano 312, se eu não estou enganado, nós tivemos 33 papas. Todos os 36 papas, nessa época de perseguição, nesse tempo forte de perseguição, são santos. Aliás, vou começar com mártires, né? São mártires e santos. Todos são mártires e todos canonizados. Todos, os 33 nesse tempo, até 312 de perseguição, todos eles mártires e santos canonizados. Depois disso, aí já tivemos aí até uns infiltrados aí, né? Aí já não teve mais toda essa santidade. Já não teve mais. E sem contar, estou falando dos papas, sem contar quantos cristãos, os apóstolos e todos os primeiros padres da igreja, tantos e tantos mártires santos, tantos. Eu tenho o hábito de todos os dias meditar o santo do dia, todos os dias, e a maior parte é lá dos 3 primeiros séculos. Depois tem bastante também, né? Mas tem muitos que é nesse tempo forte de perseguição. Eu poderia até dizer que uma vocação deve ter como critério a perseguição. Característica de uma vocação, para ser autêntica, para ser verdadeira, fervorosa, tem que ter perseguição. Passa pelas tribulações, porque nós vamos fazer as travessias. Se não tem perseguição, é porque não está fazendo as travessias e vai ficar estagnado. Não vai ser uma vocação que vai crescer, não vai desenvolver. Talvez nem nasça direito, talvez nem vá nascer direito. Então não esqueça isso, a sua igreja nasceu assim. Então se você está no lugar em que você é perseguido, pronto, maravilha, sorria, Jesus te ama. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Se vier perseguições, vier tempestades, se vierem ondas altas, ventos fortes, glória a Deus, Jesus te ama, sorria. Você está no lugar certo.
E se às vezes você se amedronta, desiste, desanima por causa das pessoas, porque tem as diferenças, mais uma coisa, grave isso também. A tua igreja, a nossa igreja, ela nasceu diversa, ela nasceu plural, ela nasceu com pessoas totalmente diferentes umas das outras, totalmente. Eu sempre digo assim, né? Jesus, ele formou um grupo que tinha tudo para não prestar. O grupo que Jesus formou tinha tudo para não dar certo. Imagina, Jesus colocou pessoas muito diferentes ali. Judeus piedosos, junto com cobradores de impostos que não se davam bem, se odiavam, né? Cobrador de impostos, já pensou? Trabalhava para os romanos, era judeu, mas trabalhava para os romanos para cobrar imposto do próprio judeu. Então, eles não se gostavam. Jesus pegou um zelota e colocou no grupo. O zelota era numa seita dentro do judaísmo, uma seita que era recrutado desde criança e treinado para matar. Quando o Messias viesse, eles já estavam prontos. Eles até treinavam com armas e tudo. Quando o Messias vier, já tem gente pronta para lutar contra os romanos, né? Colocou no grupo uma pessoa com essa mentalidade totalmente diferente. Colocou pessoas diferentes. E às vezes a gente desanima, desiste, se amedronta por causa das diferenças. A tua igreja nasceu assim. A tua igreja nasceu plural, nasceu com pessoas diferentes, muito diferentes. Então não vamos desistir por isso também. Diga para o teu irmão que está do teu lado, não desista por isso. E que bom as diferenças, né? Que bom, a gente se completa. Então, meus irmãos, grava isso. A sua igreja nasceu assim, perseguida. Não tenha medo. O medo não pode nos paralisar, não pode nos impedir de avançar, não pode. Tem uma cena do Evangelho que eu gosto muito de lembrar dela e que ela já falou muito comigo. Você vai lembrar também. Mas uma certa vez eu me lembro que falou de uma forma bem diferente, porque eu sempre ouvia dizer que Tomé era um homem incrédulo, né? Sem fé. Tomé era o homem incrédulo. Tem essa fama até hoje. Mas certa vez eu estava meditando. E aí como psicólogo eu gosto de agora analisar, né? E aí os personagens bíblicos também. E aí eu fiquei me colocando no lugar de Tomé. Primeiro que diz que a tradição, tem alguns relatos da tradição e diz que Tomé não estava lá no dia que Jesus foi, na primeira vez que Jesus apareceu para os discípulos. Ele não estava porque ele estava atrás de evidências da ressurreição de Jesus. Ele estava atrás de evidências porque já tinha um boato de que ele tinha ressuscitado, então ele foi atrás. Então para mim Tomé era mais corajoso do que todo mundo, porque ele teve coragem de sair atrás de evidências, os outros ficaram lá com medo, trancados. Então eu já não vejo uma pessoa medrosa aí. Mas aí quando chega, Jesus aparece para os discípulos, Tomé não estava presente, e aí os discípulos veem Jesus ressuscitado. Jesus come peixe assado com eles ali dentro, naquela sala. Eles olham, veem Jesus, é o Cristo ressuscitado. Aí quando Tomé chega, gente, primeiro que já tinha outros relatos, né? Mas quando Tomé chega, pensa comigo. Quando Tomé chega lá com os discípulos eram 10, né? Os 10 discípulos estavam dizendo: o Senhor está vivo, nós vimos o Senhor. E Tomé não acreditou. E disse: só acredito se eu ver. Mas por que Tomé não acreditou? Gente, eram 10 testemunhas. Imagina, acontece isso com a gente quando a gente vai anunciar para alguém, convidar alguém, não acontece? Às vezes a gente vai em um grupo, a comunidade toda vai visitar a casa de um irmão, né? Vai 10, 20 lá na casa do irmão, fazer um momento de oração, tudinho, e parece que a coisa ainda fica travada, não é? Parece que nada acontece. Eram 10 discípulos que tinham visto Jesus ressuscitado, e aí falaram para Tomé. Tomé não acreditou. Só acredito vendo, se eu tocar nas chagas dele. Mas por que Tomé? Vamos entrar na cabeça de Tomé um pouquinho. Tomé deve ter pensado assim: peraí, vocês viram o Senhor? Ele está vivo?
Certeza que Ele está vivo? Vocês viram o Senhor? O que vocês estão fazendo aqui ainda com medo, trancados, do mesmo jeito? Não mudou nada na vida de vocês? Tem tanta gente aí fora querendo ouvir essa notícia de que Ele está vivo. Tanta gente aí fora esperando essas evidências, esses testemunhos de que Ele está vivo. E vocês amedrontados aqui dentro, acovardados. Vocês querem que eu acredite em vocês? Não mudou nada. Não mudou nada, vocês estão com medo. Vocês estão dizendo para mim que Ele apareceu vivo diante de vocês. E Ele venceu a morte. E vocês estão com medo da morte. Eu não acredito nisso, não posso acreditar, é impossível. Eu só acredito vendo, se eu tocar nas chagas dele. Meu irmão, eu me coloco no lugar de Tomé, e me coloco no lugar de muitas e muitas pessoas que tantas vezes não acreditam no nosso testemunho, porque nós ainda estamos muito amedrontados, porque ainda estamos muito com esse medo moderado. Muitas pessoas não vão acreditar se elas não verem algo diferente acontecer. Imagina, Tomé não acreditou porque não mudou nada na vida dos discípulos. Eles viram o Senhor ressuscitado, estava lá com eles, mas não mudou nada. Continuaram do mesmo jeito, na mesma sala fechada, não mudou nada. Se não mudar nada, nós não vamos conseguir, não vamos ter êxito na evangelização. As pessoas não vão acreditar. Talvez as pessoas não vão acreditar no carisma. Quantas e quantas vocações poderiam estar hoje nas nossas comunidades, mas só que elas veem ainda pessoas ainda trancadas, fechadas, amedrontadas, acovardadas. E você até fala que viu o Senhor, você até fala do seu carisma, mas só que as pessoas olham e veem, não pode ser. Elas precisam ver algo diferente. Talvez Tomé precisava ver os discípulos arrombarem aquela porta e saírem já proclamando que eles viram Jesus. Jesus estava vivo, mas não aconteceu. Mas não aconteceu por quê? Porque faltava algo. Faltava algo. Faltava algo que Jesus prometeu. O que faltava para os discípulos? O que faltava? Fala para o teu irmão aí, você está falando muito baixo, fala no ouvido dele aí. O que faltava? Fala aí para eles. O Espírito Santo. Faltava o Espírito Santo ali. Faltava o Espírito Santo na vida deles, para mover, para impulsionar. Senão eles iam voltar à vida de antes, como Pedro quis depois voltar a pescar. Senão eles iam ficar ali na média. Eles iam ter uma memória muito boa de Jesus. Eles iam passar para os netos, para os filhos, para os netos. Conhecemos um homem assim, maravilhoso e tal. Como muitos de nós conhecemos. Somos católicos, somos cristãos. Nós temos lembranças boas. Nós vamos à missa, nós ouvimos o Evangelho. Jesus fala conosco. Jesus é uma pessoa boa, maravilhosa. E nós temos isso na nossa memória. Nós falamos isso até para as pessoas. Mas não basta só isso, meus irmãos. Não basta só isso. Entendam, nos tempos de hoje, aliás, em todos os tempos, não bastam só isso. Nós não podemos nos acomodar como vocacionados, como discípulos que têm só uma memória boa de Jesus, alguns versículos bíblicos que nós já lemos, estudamos a palavra e temos aquilo. Não basta só isso. O Senhor está querendo dizer para nós hoje que o Espírito Santo, Ele traz para nós uma força, uma coragem, que foi a promessa de Jesus. Uma coragem, faz a gente vencer os nossos medos e faz a gente fazer loucuras. Desculpa a palavra, mas é isso mesmo. O Espírito Santo, quando Ele vem, Ele não só tira o medo, Ele não só faz a gente atropelar o medo, mas Ele faz a gente fazer loucuras. Pensa, olha nos textos bíblicos, as pessoas que foram tomadas pelo Espírito Santo. Os santos eram pessoas loucas, eram pessoas que não eram normais. Não eram muito sensatas, humanamente falando, aquela razão, não. Olha Maria, olha o risco que ela correu. Isso era loucura. Era ou não era? A cruz de Cristo nem se fala. É a loucura da cruz. Mas isso é o Espírito Santo. Os discípulos, a gente sabe, todos morreram. Mártires, todos. Isso era loucura, sair correndo aquele risco. Era loucura. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele faz a gente atropelar o medo.
Só que a gente precisa saber que nessa dimensão espiritual, aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Não podemos esquecer isso. E o Espírito Santo, ele precisa fazer a gente atropelar o medo e fazer a gente entender isso, que vamos ter que viver em alguns momentos essas loucuras das travessias, correndo esses riscos. Mas eu digo para você, é sabedoria para Deus, é salvação sua e salvação de muita gente, porque a partir dessa loucura vivida por Nossa Senhora, nós tivemos a salvação. O Messias está aqui no meio de nós, estamos aqui também. A partir dessa loucura que é sabedoria para Deus, pessoas tomadas pelo Espírito que atropelaram o medo, é por causa disso que nós estamos aqui, é por causa disso que a sua comunidade existe, é por causa disso que a nossa igreja existe, porque tiveram pessoas tomadas por esse Espírito, atropelaram o medo, atropelaram todo esse medo moderado, toda essa prudência humana, avançaram com essa força do Espírito Santo. Por isso nós estamos aqui, por isso a nossa igreja nasceu, por isso a igreja cresceu, desenvolveu, porque pessoas assumiram essa loucura que é sabedoria para Deus. As pessoas assumiram a loucura da cruz. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, essa loucura da cruz. Não podemos. Os discípulos queriam ficar, sabe aonde? Os discípulos não queriam fazer travessia, correr os riscos. Os discípulos queriam ficar onde? Lá no meio da multidão. Os discípulos queriam ficar no meio da multidão, porque lá estavam querendo aclamar Jesus como rei, e eles eram discípulos desse rei, e eles estavam ali também alvoroçados. Ali era bom ficar no meio dos aplausos, dos reconhecimentos, até porque foram eles que pegaram os pães multiplicados, os peixes, e eles que distribuíram. Então imagina quantos elogios, quantas pessoas ali também aclamando eles. Olha, você é discípulo dele. Quantas pessoas admirando. Nós muitas vezes queremos ficar lá, mas nós temos que saber que tem travessias, tem riscos. Temos que ter essa força do Espírito para atropelar o medo, e vamos chegar talvez a lugares que não vai ter aplausos, vai ter lugares que não vai ter reconhecimentos. É loucura isso, mas é sabedoria para Deus. Muitas vezes é mais fácil ficar vivendo a nossa vocação na média, medíocre, ali no meio das pessoas, quando a gente vai ser elogiado, mas quando vem as perseguições, mas quando vem as pessoas falarem mal, criticar, aí a gente vai e desiste. A gente não quer essas travessias, nós não queremos esses momentos de perseguições. Às vezes queremos ficar lá, mas Jesus está dizendo, tem que entrar na barca, meu filho. Tem que entrar na barca, e a barca muitas vezes vai ser agitada. A barca muitas vezes vai ter ondas. Não tem jeito na tua vocação. Quando você começa o seu caminho vocacional, você está sabendo que tem que entrar numa barca, tem que fazer uma travessia, você tem que se desinstalar. Você não pode ficar acomodado, não pode ficar aprisionado no medo. É necessário essa força do alto, diz Jesus. Eu vou derramar sobre vocês uma força, não é uma força qualquer, é o Espírito Santo, que vai fazer vocês serem minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só lugar bacana para evangelizar, não é não? Só lugar bacana, olha aí, olha a loucura. Os discípulos, quando escutaram essa promessa de Jesus, devem ter pensado, que é isso? Tá doido, né? Jerusalém era o último lugar que eles queriam estar. Tinha dois que já estavam correndo lá para Emaús, 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Aonde? Tá doido? Vou ficar num lugar perigoso desse? Mataram Jesus aqui, perseguiram. Nós vamos arriscar a nossa vida aqui também? Vamos nada. Queriam ficar em Jerusalém não. Era o último lugar, mas Jesus disse, até a promessa para se cumprir tem que ser em Jerusalém. Não tem jeito. Até a promessa que vai se cumprir, vocês têm que ficar em Jerusalém para receber. Porque senão, não tem jeito. Que é o Espírito Santo, eu falei para vocês, né? Que o Espírito Santo, primeiro o Pentecostes foi os discípulos ali fechados ainda com medo, mas depois os outros, meu amigo, foi só na missão, foi só correndo risco. Os outros Pentecostes foi ali já na missão. Então eles iam fazer aquela primeira experiência, mas depois em Jerusalém, em último lugar que eles queriam estar. A Judéia nem se fala. A Judéia, a gente sabe que tinha se espalhado uma fama boa de Jesus, tantos milagres, prodígios, um homem, um grande profeta, só fazia o bem e tudo mais. Mas depois espalhou-se também uma fama ruim, porque se decepcionaram com Jesus. Espera aí, mas não era esse o Messias que falavam? Morreu na cruz desse jeito?
não pode ser Messias, isso é um amaldiçoado por Deus, é castigado por Deus. Era o que era a cruz era isso, era maldição, não pode ser o Messias. Aí essa fama decepcionante se espalhou também de Jesus. Quem é que ia dar crédito para o anúncio dos discípulos na Judéia? Depois de terem visto Jesus morrer daquele jeito, quem é que ia dar crédito? Samaria, os samaritanos eram inimigos. Como é que a gente vai anunciar para os inimigos? Como é que a gente vai anunciar para eles? O judeu era tão inimigo do samaritano que se pudesse orar pedindo fogo para cair do céu sobre eles, eles faziam isso. Graças a Deus ele não tem essa autoridade, né? Mas eram inimigos. Como é que a gente vai evangelizar num lugar tão desafiador desse? Como é que nós vamos evangelizar nos confins da terra? Que era Roma. Roma era os confins do mundo. Como é que a gente vai evangelizar num império desse que mataram? Foram eles que mataram Jesus. É perigoso demais. Jesus disse para eles que eles iam receber uma força que ia fazer eles atropelarem aquele medo deles. E eles fizeram isso. Aconteceu isso, não foi? Atropelaram aquele medo, saíram daquela sala fechada e eles foram vivendo essa loucura. Loucura. Tudo que foi feito foi com loucura. Olha Santa Clara de Assis. Olha São Francisco de Assis. Lembra aí os santos baluartes, os santos de devoção que você conhece. Tantos santos. Loucura, mas que é sabedoria para Deus. É o Espírito Santo que faz a gente atropelar todos os medos e nos faz avançar. Que nós possamos pedir então esse Espírito Santo sobre nós. Vamos ficando em pé. O medo, gente, ele nos deixa acomodados. Ele nos faz ficar acomodados. E o medo nos faz pessoas omissas. A gente fica omisso. Eu percebo que hoje muitos católicos, muitos cristãos são pessoas muito boas. São pessoas, graças a Deus, né? Que não fazem tantas atrocidades. São pessoas gente boa. Mas ainda somos muito omissos. Ainda somos muito omissos. Nós nos omitimos muito com o carisma que temos, com a vocação que o Senhor nos deu. E as nossas vocações não é para ficar presas em tantas estruturas. Os leigos, os casais, as famílias que estão aqui, cuidado para você não se prender tanto no conforto da sua casa, porque você tem uma vocação. E essa vocação não pode ser omissa. Tem um carisma que Deus confiou a você e você não pode ser omisso. Jesus contou a parábola, esses tempos a gente pode meditar isso, porque é uma parábola lá do discurso escatológico de Jesus, quando ele vai falar dos finais dos tempos, quando ele confia os talentos. Aquele que recebeu um talento, diz a palavra que ele enterrou o talento. Ele enterrou. E quando o Senhor chegou e foi prestar contas daquele talento, ele disse: eu fiquei amedrontado, porque sabias que eras um Senhor severo, que colhes onde não plantas. O medo fez aquele homem da parábola, é só uma parábola, mas que nos ensina muito, fez ele enterrar esse talento. E quando o Senhor se dirigiu a ele, disse: servo mau. Em algumas traduções vai dizer servo cruel e preguiçoso. O medo fez aquele homem se tornar uma pessoa má, cruel. Mas por que maldade? Por que foi chamado de servo mau, cruel? A intenção dele não era ruim, era uma intenção boa. A intenção dele era guardar e devolver aquilo que era do patrão. Só guardou, protegeu, não estava correndo o risco de ser assaltado, escondeu, enterrou o talento para entregar de volta o mesmo talento.
Não tem uma boa intenção aí? Sim ou não? Tem uma boa intenção aí. Mas ele foi chamado de servo mau, cruel. Trazendo para a nossa realidade, para a nossa vocação, meus irmãos, é maldade, é crueldade quando nós nos omitimos no nosso chamado, na nossa vocação. É maldade porque muita gente pode deixar de ouvir uma pregação. Você que tem esse talento, esse dom. Muita gente pode deixar de ouvir uma canção quando você se omite. Muita gente pode deixar de encontrar o Senhor quando você se omite. É maldade. Muita gente pode morrer sem Deus. Eu digo isso com o coração muito apertado, porque todos os dias, de segunda a sexta, todas as tardes, eu estou em algumas das unidades prisionais de Manaus. E eu digo isso com muita tristeza, que lá eu vejo muita gente que foi batizado na igreja católica. Muitos foram batizados lá na igreja católica, talvez em alguma das nossas paróquias, áreas missionárias. Alguns dizem que eram católicos, foram batizados na igreja, mas não foram evangelizados. E talvez sejam filhos daquelas famílias, daquelas mães que estão talvez próximos das nossas casas, e que a gente não foi lá bater na porta para evangelizar, e a gente se omitiu. Isso é maldade. É maldade quando a gente deixa de viver essa vocação. É maldade quando a gente não avança na nossa vocação. A gente fica se omitindo com esse medo moderado, que nem parece medo às vezes, mas é maldade quando a gente vai se omitindo. Tem muita coisa. Jesus precisa ser proclamado, Jesus precisa ser anunciado. Nós não podemos ficar presos, fechados, amedrontados, como os discípulos naquele dia. Não podemos. É maldade isso. É crueldade com tantas pessoas que precisam conhecer. O carisma não pode ficar escondido. O carisma que Deus confiou para você é para você anunciar, é para você proclamar. Não pode ficar escondido. Não pode. Fecha teus olhos um instante. Pensa no teu chamado, na tua vocação. Pensa como você está. Qual é a sua situação hoje, meu irmão? E aí eu faço essa pergunta. Façamos essa reflexão. Qual é o teu nível de amor por Jesus? Qual é o teu nível de amor por Jesus? Porque quando nós falamos do Espírito Santo, que é esse que nos faz atropelar o medo, nós aprendemos desde a nossa catequese, talvez quando criança, que o Espírito Santo é o amor. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Então quando nós pedimos o Espírito Santo, essa força que nos faz atropelar o medo e fazer as loucuras, que é sabedoria para Deus, nós estamos pedindo o amor. É o amor que nós estamos pedindo, o amor do Pai e do Filho, que é tão grande que ele se derrama, ele transborda. Não pode conter esse amor, porque é grande demais e transborda. Esse é o Espírito Santo, essa é a força do amor. Por isso a gente precisa também, de vez em quando, avaliar, fazer o nosso exame de consciência e também de inconsciência, e medir qual é o nosso nível de amor por Jesus, qual é o nosso nível de amor pelo carisma que Deus confiou, qual é o nosso nível de amor por esta vocação que foi dada a nós por amor, porque temos um Deus que aposta em nós, mesmo sabendo que nós somos tão fracos, tão limitados. Ele acredita, Ele aposta em nós por amor. É um presente de Deus. A tua vocação, meu irmão, é um presente. Não é um fantasma, não é um pesadelo, não é um fardo. É um presente de Deus para você. A tua vocação é um grande presente, é um dom. E você precisa amar essa vocação. Você precisa amar. E amando a tua vocação, claro, você ama Jesus, você ama as almas que vão ser tocadas por essa vocação, por esse carisma. Você tem que amar esse carisma de verdade. Ama, não é um fantasma, não é uma ilusão, não é uma brincadeira. É algo sério, foi dado por Deus para você, meu irmão. Foi dado por Deus. Creia nisso. Então, qual é o teu nível de amor?
seja sincero com Deus nesse momento. João capítulo 21 mostra o diálogo de Jesus com Pedro e fazia essa pergunta para Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Quando Jesus pergunta para Pedro, Jesus está se referindo a um tipo de amor. Jesus pergunta: tu me amas como eu te amo? Tu é capaz de dar a vida por mim? E Pedro responde dizendo que ama, mas de uma outra forma: não, Senhor, eu te amo, mas não desse jeito. Eu te considero muito, eu gosto muito de ti. A resposta de Pedro era essa. Pedro ainda não estava amando Jesus. O nível de amor de Pedro por Jesus ainda era muito pequeno. Ele considerava muito Jesus, gostava muito de Jesus, e ele precisava passar por um nível de amor capaz de dar a vida. Porque a pergunta de Jesus era: Pedro, tu me amas como eu te amo? E a resposta de Pedro era: não, Senhor, eu não te amo assim. Eu gosto muito de ti, eu te considero muito, mas o meu amor não é assim. Quando Jesus pergunta a terceira vez, Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo. Ele está lembrando o Senhor: Senhor, tu sabes tudo, tu já sabe. Tu sabia quando eu disse que ia contigo até a morte, tu já sabia que eu ia te negar 3 vezes. Tu sabe que eu não te amo assim. Tu sabe que o meu amor ainda é muito fraco, é muito pequeno. Eu te considero muito, Senhor, mas eu não sou capaz de dar a vida por ti. Quando nós pedimos esse Espírito Santo, nós estamos pedindo essa força desse amor, mas um amor tão grande, capaz de fazer loucuras, como foi a loucura da cruz, como foi a loucura de tantos santos, mártires que deram a vida, loucura que foi sabedoria para Deus. Quando nós pedimos o Espírito Santo sobre nós, não é para ficar na multiplicação dos pães, no alvoroço da multidão. É para fazer as travessias necessárias para crescer, para desenvolver, para ir para outras margens. É para avançar. E a barca vai ser agitada muitas vezes. Nós vamos querer talvez pular fora da barca. Nós vamos ter essa tentação de cair fora da barca no meio das ondas, mas é pior ainda. Vamos morrer. Mas é necessário fazer. A vocação não é para ficar parada. A sua vocação, o seu chamado não é para ficar estagnado. Não é para ficar no meio da multidão, na multiplicação dos pães. Não. A sua vocação é para fazer travessias. Travessias arriscadas, muitas vezes. Não esqueça, a sua igreja nasceu assim, perseguida. E se você quer crescer, você tem que enfrentar as perseguições. Você tem que avançar, você tem que ir adiante. Não esqueça isso, meu irmão. Por isso ergue teus braços, vamos erguendo nossos braços, vamos clamar esse Espírito Santo sobre nós. Vamos clamar esse Espírito que é o amor do Pai, do Filho derramado sobre nós. Clamemos essa força do alto que nos faz atropelar, esse amor que nos faz atropelar os medos, esse amor que nos leva a ser apaixonados por Jesus, esse amor que vai nos fazer abraçar a nossa cruz e amar a cruz. Como dizia Santo Agostinho, ele dizia: quem ama não sofre, e se sofre, ama até o sofrimento. Então esse amor, ele nos faz viver essas loucuras, mas que são sabedoria para Deus. Peça essa força do Espírito Santo, meu irmão, para você atropelar esses medos, esse medo moderado, esse comodismo. Peça a força do Espírito Santo para você atropelar esse comodismo. É para fazer travessias. Deus te chamou
na tua vocação, no teu carisma, no teu chamado para fazer travessias. Não tenha medo, o Senhor está conosco. Ele diz: sou eu, não tenha medo. Ele tem autoridade sobre o mal, Ele tem autoridade sobre as ondas, Ele tem autoridade sobre os ventos contrários. Ele tem essa autoridade e nos dá também essa autoridade. Então não tenha medo de fazer a travessia necessária. Já está na hora, meu irmão, minha irmã, já está na hora de fazer esta travessia. Entra no barco, entra na barca. O Senhor me fala, tem ainda pessoas vocacionados de comunidades que ainda estão meio que curiosos, ainda estão vendo no que vai dar, ainda estão meio por fora, amedrontados, ainda não se entregaram. Se você não entrar, meu irmão, você não vai viver essa experiência desse carisma. Quantos saem, quantos abandonam na verdade de algo que nunca tiveram de verdade, porque quando você entra na barca, Jesus vem em nosso socorro. Quando as ondas são altas, quando os ventos são contrários, Jesus vem, Ele não nos deixa sozinhos. E se em algum momento nós afundamos, nossa alma clama por socorro, e Ele está ali de prontidão. Então, meu irmão, avança, entra na barca. Você que ainda não entrou de cabeça, você que ainda está mesmo, ainda vendo no que vai dar, entra na barca. Sai do comodismo, sai do meio dessa multidão, sai dessa condição cômoda. Avança, entra, não tenha medo, não tenha medo. Cantemos, vem sobre nós o Espírito Santo. Que a tempestade